E aí galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Lembrando que na última nós falamos sobre passado simples de verbos regulares, simple past, regular verbs. Lembrando que os verbos para se transformarem em passado em inglês, os verbos regulares, eu apenas acrescento ed ao final deles, certo? Porém, alguns casos, como por exemplo verbos terminados por e, onde eu só acrescento d, por exemplo, love, love, loved, somente o d. Verbos terminados por y, tendo antes, sendo precedidos no caso por uma consoante, eu troco esse y por i e só depois ponho o ed, como é o caso do verbo stud, stud, studied, ok? Eu troco o y por i e só depois ponho o ed, ok? O verbo stud funciona dessa forma. E verbos terminados ou formados por consoante, vogal, consoante, de trás para frente, eu dobro essa última letra antes de colocar o ed, ok? Bem, nós vamos falar hoje rapidamente sobre formas negativa e interrogativa de verbos no passado, ok? Deixei dois exemplos aqui para que a gente relembre como isso vai funcionar, ok? Então, the boys played soccer last night. Então, eu informei que esse verbo foi no passado, os meninos jogaram futebol. Lembrando que eu preciso informar o momento do passado quando a estação aconteceu. O passado simples funciona dessa forma. Então, the boys played soccer last night. Os meninos jogaram futebol no ano passado. Apenas o ed aqui, certo? Bem, para se transformar uma frase que está no passado em negativa e interrogativa, eu preciso que alguém auxilie esse verbo a fazer isso. Ele não consegue fazer isso sozinho. Eu preciso de um auxiliar, que nesse caso vai ser o did. O auxiliar did é que vai fazer essa função de transformar a frase em negativa, se juntando com not, e também vai vir para frente do sujeito para fazer a interrogativa, né? Para transformar a frase em pergunta. Então, the boys played soccer last night. Então, se eu sei que essa frase está no passado, eu preciso que ela se transforme em interrogativa nesse caso, eu preciso saber que eu uso o auxiliar did e ele vai vir para o início da frase, nesse caso, antes do sujeito. Nunca falo início da frase, tá? Eu errei aqui. Ele vai vir para frente do sujeito, antes do sujeito, ok? Então, the boys. Reparem que o verbo, ele voltou à sua forma base. Ele não vai ser mantido no passado, certo? Porque a ideia de passado já está contida aqui no auxiliar, certo? Então, o verbo volta para a sua forma base. Did the boys play soccer last night? Obviamente, ponto de interrogação. Dois pontos importantes então. O verbo auxiliar é o did, sem interrogativa ele vem para antes do sujeito, e o verbo principal ele volta à sua forma base, ok? Na forma negativa vai acontecer a mesma coisa, porém o did vai se juntar com o not, formando assim a expressão didn't, ok? Did not ou didn't. A forma reduzida, contracted, ok? Então, the boys didn't play soccer last night. A forma, o verbo auxiliar, certo? O not, na forma reduzida aqui, e o verbo principal na sua forma base, ok? Simples assim. Outro exemplo. Mary studied math yesterday. Lembrando que o verbo study é terminado por y, e antes desse y vem uma consoante D. Nesse caso, eu troquei o y por i e só depois coloquei o ed, ok? Então, Mary studied math yesterday, ontem, olha lá, dizendo também mais uma vez aqui, ó, o momento quando a estação aconteceu, tá certo? Então, na forma interrogativa, eu vou colocar o auxiliar did antes do sujeito. Did Mary, o verbo volta à forma base, study math yesterday, ok? Mary estudou matemática ontem. Mas aqui eu não estou, o verbo não está no passado. Como que eu vou traduzi-lo então como passado? Porque eu já falei, a ideia de passado está contida no auxiliar. Quando você for traduzir a frase, você vai traduzi-la como se aqui ainda fosse passado na escrita, porém o verbo volta à forma base, como eu disse, ok? Mary didn't study math yesterday. Mary não estudou matemática ontem. Ok? Então, a forma negativa e o verbo mais uma vez na forma base, ok? Então, só para recapitular, passado simples, verbos
verbos regulares, atenção a isso, verbos regulares recebem ed, certo? Em alguns casos somente d, se ele for terminado por e. Se ele for terminado por y e antes dele tiver uma consoante, troca o y por i, só depois põe o ed. E quando ele é terminado ou é formado por consoante, vogal, consoante, de trás para frente, eu dobro essa última letra, certo? Isso aqui é só para relembrar o que a gente já viu na aula passada. Forma negativa e interrogativa, eu uso o auxiliar did. Se é interrogativa, ele vem para frente, ele vem antes do sujeito, ok? E o verbo principal volta para a forma base. E se for negativa, ele se junta com not. Did not ou didn't, ok? Certo, galera? A gente vai treinando um pouco mais isso aí. Valeu?